Iniciando a aula de DNA para vocês, né? A gente já viu um pouquinho de DNA e um pouquinho de água também, o que foi interessante, porque a gente pode economizar algumas coisas aqui, né? Vocês lembram que eu falei de descabelado, de maçã desidratada, para explicar para vocês como é que fala isso em português, né? Como é que fala? Desoxi. E a galera de casa aí, como é que fala? Desoxi. Desoxirribose. Bom, eu vou desenhar no quadro daqui a pouco, mas para a gente ter as posições no açúcar, a gente usa o linha. Então, hoje eu vou reforçar isso aqui. Na posição 1 linha, a gente liga a base nitrogenada, tá? A base A, C, G ou T vai estar na 1 linha. Legal? 1 linha vai ser a ligação da base. Então, é isso que a gente vai decorar. 1 linha é a base. 2 linha é a posição. Reparem aqui, ó. Conta para mim, o que tem de interessante na 2 linha entre essas duas moléculas aqui? O que tem de informação no 2 linha? Uma tem hidroxila e a outra não. Isso, então. Uma é a ribose, tem um OH. E no 2 linha, quando não tiver OH, é a desoxirribose, certo? É o que é importante na posição 2 linha. A 2 linha define se é ribose ou desoxirribose. Se tiver oxigênio, é ribose. Se não tiver, desoxirribose. Muito bom. No 3 linha, sempre tem um OH, tem que ter um OH, porque é a ponta do polímero que cresce, né? Quando a gente cresce polímero na química, ou a gente cresce pela cabeça do polímero pela cauda, né? Esse cara aqui, o polinucleotídeo, que é o DNA, né? Desoxirribopolinucleotídeo, que é o DNA, ele vai crescer por um ataque químico nesse 3' OH. Inclusive, a gente costuma falar 3' OH, que é a ponta que cresce. Eu não gosto daquela definição de que o DNA cresce na direção de 5 linhas para 3 linhas. Não gosto disso. Eu prefiro falar qual é a ponta que cresce. Esse 3' OH aqui é onde eu vou crescer e colocar outros caras, tá? Eu vou falar de replicação já já. O 4 linha, ele é limpinho, ele é bonitinho e é tudo que eu tenho que falar sobre ele, entendeu? Ele está lá, 4 linha. Mas ele é limpinho e é bonitinho. Se perguntar na prova, né? Beleza. O 5 linha é onde tem os fosfatos ligados, tá? Esse OH aqui, ele vai reagir com o OH de um fosfato e vai sair água. Eu vou lá no quadro e aí eu vou mostrar para vocês aí como é que liga os fosfatos. Então, 1 linha base, 2 linha define se é ribose ou não, ou desoxirribose. 3 linha tem que ter um OH e no 5 linha vai ligar os fosfatos, tá bom? Eu vou já mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma fórmula. Vocês sabem que base é essa aqui? Já não? Vocês ainda lembram? 2 anéis. Olha esse grupo N para cima. Adenina. É uma purina e adenina. Adenina. Loja C e A, né? C e A tem o nitrogênio para cima, tá? É uma adenina. Aqui embaixo está escrito ATP, né? Se vocês fossem espertos e olhassem a legenda lá, isso aqui é um ATP, tá? Eu vou lá no quadro para desenhar, mas olha aqui, eu falei aqui que aqui é um linha, tá? Não está marcado, ó. Tá vendo um linha aqui, ó? Aqui é um linha onde está a base nitrogenada. Conferiu? Tá? Ele é um ATP, não é um desoxi-ATP, então é uma ribose. Tá vendo aqui no 2' que tem hidroxila? Né? Aqui o quê? A apresentação vai ser na terça que vem. A avaliação do metabolismo vai ter uma prova. A pessoa que está em casa, a parte do metabolismo, nós vamos fazer uma prova, um pouco diferente. Vocês vão fazer as questões e eu vou responder. Ué. Ué, mas como funciona isso, professor? Vocês vão pegar a matéria e vão fazer a prova, e eu respondo.
Do Tá metabolismo? Ah, eu acho que é mitocondrial, mas eu vou te dizer, eu esqueci, porque eu não dou aula dessa matéria, mas é mitocondrial. É, cada um. É uma prova do metabolismo. E eu vou responder as melhores, né? Vou escolher para responder. Não, para depois. Não tem problema. Vocês vão estudar e fazer. Então, senhoras e senhores, na posição 1 linha tem a base, na 2 linha é uma ribose, 3 linha tem um OH para poder polimerizar, 4 linha é o quê? O limpinho, limpinho. E na posição 5 linha tem 3 fosfatos. O jeito certo de aqui um químico presente desenhar um fosfato é com essas ionizações aqui e os elétrons meio delocalizados, tá? Eu vou desenhar ela no quadro de um jeito mais simplório para a gente poder enxergar a molécula tal. Cada dobra da molécula é um carbono, tá? Carbono 1, 2, 3, 4 linhas e 5 linhas. Essa dobra aqui representa um carbono também, tá? Essa fórmula, esse tipo de fórmula dobrou porque tem um carbono. Bom, agora eu vou para o quadro, eu preciso me ver lá no quadro. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço para me ver, porque conforme eu vou lá, eu me foco, né? Fica legal assim. Vou botar aqui assim, tal, para vocês. Meio que assim, talvez. E quando eu for lá, vocês me falam se ficou legal aqui, né? Ficou aí? Mais ou menos? Ó, como é que desenha uma ribose? Primeiro você começa pelo átomo, tá? Pelo oxigênio. E aí você vai fazer um pentágono, tá? Não é o octógono, é um pentágono. Você sabe o que é um pentagrama? Se você ficar lá no elevador, lá vendo as pessoas entrarem no prédio, você consegue identificar as bruxas. Elas usam um pentagrama. Sabe disso, né? Disso simulado. Aí você faz assim, né? Você está dando para ver de casa. Tá certo aí? Vocês estão conseguindo ver de casa aqui, não? Tá dando para ver, sim. Dando para ver. Então, aqui tá, na posição com linha, a gente vai colocar uma base. Vou escolher a base A. Tá? Beleza. Eu vou desenhar aqui um ATP, tá? O que eu coloco na posição 2 linhas se isso aqui é um ATP? OH, né? O que eu coloco na posição 3 linhas? OH. O que eu coloco na 5 linhas? Ó, CH2. Aqui eu vou colocar um OH, né? E agora eu vou precisar de espaço para desenhar 3 fosfatos. Eu vou desenhar 3 fosfatos com a fórmula estrutural, mas geralmente a gente representa só com um P. Mas, ó, H3PO4, conta aí, ó. Vê se eu estou desenhando H3PO4 aí. Vocês Professor, conseguem... Dá para ver de casa o H3PO4? não, porque a câmera tá meio cortada por conta da apresentação. A câmera está meio contada. Aí, assim dá. É o foco? Assim? Não, era que tava cortada agora, mas agora dá para ver todo o quadro. Dá para ver, né? Beleza. Dá para ver o H3PO4 aqui? Ácido fosfórico? Dá para ver, tá um pouquinho pequeno, mas dá para ver. Eu vou desenhar o outro aqui. E vou desenhar um outro aqui, tá? Com perdão do nosso químico, que eu não ionizei, é só para mostrar a fórmula estrutural H3PO4. Como eu sei que às vezes os alunos anotam a fórmula e o professor apaga aqui e tira uma água, eu vou tirar uma água de uma maneira assim, ó. Vou tirar uma água aqui desse jeito, tá? Representando que eu liguei esse cara aqui. Vou tirar uma água aqui também, representando que eu liguei um no outro. E eu vou tirar uma água aqui, dizendo que eu liguei um no outro. Então, eu tenho 3 fosfatos, tá certo? Como que chamam esses 3 fosfatos? Esse aqui, que é o primeiro ligado na molécula, é chamado de alfa. Esse aqui é chamado de beta. E esse daqui é chamado de adelide. Tudo a ver.
Tá? Alfa, beta, bloco, adenais. É brincadeira, chama-se gama. Imagina a radiação modular. Radiação. Já acreditei. Esse aqui é o gama, tá? Beleza. Vocês sabem que existe energia entre os fosfatos, né? Então, na hora que eu cortar uma ligação aqui, vai dar energia, né? Beleza. Vou desenhar só mais um agora, sem representar o fosfato assim, representando o fosfato só como um pezinho. Tá? Vou representar agora aqui um cara que a Glória vai usar no sequenciamento de DNA. Eu vou representar esse aqui, ó, didesoxi-ATP, tá? O que é um didesoxi? O que seria um didesoxi? Você tem a ridose, tem a desoxi, duas vezes a desoxi, né? Aonde você tiraria desoxi, né? Então, assim, vamos lá, é didesoxi, né? Tem a adenina aqui, que está ali, né? Ele é desoxi, então na posição 2' vai ter um H. E como que eu faço um didesoxi? No 3', eu coloco um H também. Isso aqui é um didesoxi. Didesoxi ATP. Então, eu tenho o oxigênio aqui, eu ligaria um fosfato alfa, o beta e o adelide aqui. Tá bom? Deu para ver aí de casa o trifosfato aqui e os dois Hs aqui embaixo? Certo, beleza. Quando eu dou essa matéria na graduação, eu peço para desenhar essas 4 moléculas na prova, tá? Desenha aí um UMP. O UMP você coloca o U ali e coloca só um fosfato aqui, né? O que seria um UMP? O UMP seria assim, né? O UMP vai entrar no RNA, quer dizer, aqui um fosfato só, né? Mas o UMP não é desoxi, então é uma ribose, né? 2' OH, e um fosfato só, o UMP. Agora chega, deixa eu voltar aqui para a minha exibição, botar eu aqui na fita e colocar aqui no slide, deve ser esse aqui, né? Então, assim, eu não tinha estressado com vocês as moléculas, a ribose e a desoxirribose, né? Mas agora vocês estão vendo ali o ATP. Agora, eu tinha visto com vocês, para vocês saberem o que é uma purina, o que é uma pirimidina, né? Já fizemos isso. A gente viu que C e A tem grupo amino para cima, e os outros têm uma cetona para cima. Lembram disso, né? E eu acho que eu já fiz aqui nessa aula a explicação de ponte de hidrogênio, que eu joguei uma caneta, não joguei? Eletronegatividade, lá no comecinho. Expliquei como é que a água é polar, né? Eu fiz com as canetinhas, né? Eu mostrei que a água, ela é polar porque o oxigênio fica mais tempo com os 2 elétrons do que o hidrogênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Turma esperta. O pessoal de casa não participou. O oxigênio é um átomo muito eletronegativo? Muito bem. O nitrogênio também é. Então, ele fica mais tempo com os elétrons do que o hidrogênio. A eletronegatividade, químico está aí, ela é medida se você fica mais tempo ou não em comparação com um hidrogênio, né? Vamos na tabela? Quem é quem? Isso. A adenina é a base, né? Quando você fala adenosina trifosfato, você está falando o quadradinho, a ribose e os 3 fosfatos. Isso é que é adenosina. A adenosina é o A ligado na ribose. Se for uma desoxiadenosina, é um A ligado na desoxirribose.
Então, quando a gente fala ATP, é adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, no melhor português, né? Trifosfato de adenosina, é trifosfato de adenosina. Adenosina é adenina com o açúcar. Citosina com o açúcar fica citidina. Eu sempre achei que deveria ser o contrário, né? Mas não fui eu que fiz. É verdade. Não é verdade? Citosina devia ter o açúcar. Então. Citosina e citidina, o cara que fez isso aí, acho que errou, né? Vai corrigir o cara agora. Tem que voltar, descobrir uma máquina do tempo, voltar no passado. Aliás, que filme bobo, né? Se você volta para o passado, existem muitos passados. Como é que você volta para exatamente aquele que deu o seu futuro? Se você muda o passado, muda o futuro, então quando você volta, por que você volta para aquele passado? Você podia voltar para outros, né? É uma besteira. Mas o filme é muito bom. Então, citosina é citidina, guanina é guanosina, timina, timidina e já aproveitando uraciluridina, tá? Então, isso aqui é a base, isso aqui a gente chama de nucleosídeo e isso aqui a gente chama de nucleotídeo. O nucleotídeo, que é o cara que tem a base, o açúcar e fosfato, o nucleotídeo, ele pode ser monofosfato, difosfato ou trifosfato. Esse é o cara que vai ser o tijolinho. Esse cara que vai ser polimerizado quando eu falar de replicação já, o nucleotídeo. Tudo que você quer é ligar um nucleotídeo no outro, certamente tirando os fosfatos beta e adelaide dali, né? E ligando o fosfato alfa naquele 3' OH do outro, né? O 3' OH cresce porque ele liga com o fosfato do próximo. Vai ficar só o fosfato alfa, né? Para polimerizar uma cadeia de nucleotídeos. É isso aí, já falamos disso, já falamos da água, e agora mostrando para vocês, então, que base que é essa aqui mesmo? Um anel dupla, e olha as duas ligações aqui, ó, isso aqui é fácil para vocês. Quem que faz duas ligações? A com T, né? A com T, tá certo? Então, isso aqui é a T, ela costuma ter esse CH3 aqui, ó, que difere ela da base U, né? Esse CH3 aqui, beleza? E a timina, ela faz ponte de hidrogênio com adenina. Repare, então, que esse par de elétrons aqui fica mais tempo com nitrogênio, que é muito eletronegativo, né? Então, esse H fica parcialmente positivo. O oxigênio tem uma valência que ele compartilha consigo mesmo, forma uma nuvenzinha, então fica negativo. Então, positivo com negativo. Aqui também, positivo com negativo, porque o nitrogênio também fecha uma valência com ele mesmo e fica uma nuvenzinha aqui, tá? Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Watson e Crick sabiam que tinha ponte de hidrogênio na jogada. Achava-se que era entre um pedaço do DNA e o outro mais distante, mas sabia que tinha ponte de hidrogênio na jogada. E eles tinham as fórmulas. Quem era o Watson? Um fanfarrão que fez um trabalho sobre vírus no começo do ano anterior, viajou o mundo todo, e ele falou assim, quero fazer uma coisa interessante, vou trabalhar com esse cara, porque eu acho que o DNA é a molécula da vida e ele está trabalhando com a estrutura do DNA. Foi trabalhar com o Crick, certo? Beleza. Conheci o Watson uma vez num congresso perto de Nova York e tomei um Irish Coffee com o Crick já quando ele estava em San Diego, lá do outro lado. Muito bom. Eles estiveram no Brasil, a convite do professor Sérgio Pena, da Bioquímica, em Caxambu, num simpósio, foram em Caxambu. Watson e Crick estiveram em Caxambu. É legal, para congresso. Então, eles tinham essas fórmulas, só que qual que era a fórmula mais estável da adenina? Esse hidrogênio podia estar aqui, na verdade. Eles não sabiam. Então, primeira coisa, eles definiram qual seria o tautômero mais estável, né? Beleza. Fizeram as fórmulas estruturais. Hoje em dia,
um cara que trabalha com estrutura, ele tem uma GPU parruda no computador dele, né? Para poder mexer as moléculas no espaço. Naquela época, eles tinham bolinhas e pauzinhos para encaixar uma no outro. Fizeram essas fórmulas e colocaram em cima da mesa as 4, para tentar ver como é que era possível fazer ponte de hidrogênio. Se você virar a adenina ao contrário, assim, para lá, desculpa, se você virar a guanina ao contrário, ela consegue parear com a timina, por exemplo. Se você girar isso aqui, você consegue fazer várias soluções de ponte de hidrogênio. Então, você imagina 2 caras com as 4 fórmulas em cima da mesa, e aí, tentando ver o que ligava com o quê, claro que ia chegar uma hora onde eles iam fazer exatamente isso, né? No que eles fizeram isso, cacete, as bases ficam para dentro da estrutura, formando a ligação entre as 2 cadeias, né? Pareando. E aí eles inventaram o quê? O pareamento de Watson e Crick. A com T, C com G. Né? Simplesmente vendo, primeiro tiveram que saber qual que é o tautômero mais estável dessas bases todas, porque pode ter uma mudança desse H para cá e tal. Vamos pegar só os tautômeros mais estáveis? Vamos. E aí, girando isso aqui, conseguiram formar isso. E o Crick é um cara que, além de saber juntar uma bolinha com um pauzinho, ele sabia as distâncias todas de cor. Você imagina o Crick olhando para essas 2 saidinhas aqui, ó. Essa e essa e essa. O Crick falou, Watson, isso aí é uma escada. Entendeu? Isso aqui são degraus da escada. Tem um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro, né? Isso aqui chamou a atenção do Crick, ó. Entendeu? Porque, assim, o pareamento de uma base grande com uma pequena, uma grande com uma pequena, você forma uma escada com degraus similares, né? Se fosse fazer 2 pequenos, 2 grandes, 2 pequenos, 2 grandes, a escada ia ficar meio doida, né? Muito bem, então não tem jeito. E aí, estou falando para vocês, o Crick não precisava de uma GPU para poder imaginar a molécula. Ele falou assim, Watson, seguinte, não pode ter as 2 riboses viradas para cima. Uma tem que estar subindo e a outra tem que estar descendo, entendeu? Então, numa fita, as riboses estão viradas para cima, as desoxirriboses no caso, né? Com oxigêniozinho para cima, na outra, ao contrário. Então, o próprio Crick já olhou e falou assim, uma fita vai e outra fita vem, entendeu? Um polímero cresce para lá e outro cresce para cá, tem isso daí, com certeza. E isso daí tem que ter uma estrutura em espiral para poder dar essas ligações. E eles realmente fizeram um modelo no laboratório eu acho que era na casa do Crick, agora eu preciso ler o livro lá, com as bolinhas e pauzinhos. Quando fez 50 anos, deram uma de ouro para o laboratório lá, né? O modelo de ouro maciço lá, a estrutura mesmo do DNA igual ao que eles fizeram. E se você for para João Pessoa e for na Estação Ciência, fizeram uma escultura de DNA lá, né? Na Estação Ciência tem um filme lá, Miguelito e o DNA no YouTube, vocês podem colocar aí, Miguelito e o DNA no YouTube, vocês vão ver eu fazendo uma dancinha famosa do lado da escultura. E a escultura, ela gira para o lado errado. 50% de chance, o DNA ele gira assim, ó. Se você for andar, ele gira assim. Eu vou voltar lá no quadro e vou desenhar um DNA para vocês. E vai ser agora que eu vou desenhar um DNA para vocês. Mas antes disso, eu vou mostrar minha blusa de tricô aqui, ó, para mostrar o DNA. Como é que a câmera está aqui? Eu tinha perguntado para todo mundo, mas quem que chegou agora, vocês sabem fazer tricô aí? Não, em casa? Ninguém sabe fazer tricô? Cadê vocês aí? Estão dormindo em casa? A Tony disse que ela não consegue falar. Ela não consegue falar, mas ela sabe fazer tricô? Pode escrever no chat, não, né? Tony disse que sabe fazer crochê.
crochê. Isso aqui é tricô e ele está feito... isso aqui é um DNA, né? Só que ele está feito só com 2 pontos, com o ponto tricô e crochê, né? Desculpa, tricô e meia. Se você fizer o ponto tricô e fizer o reverso dele, você vai fazer o ponto crochê. Um é o contrário do outro. Não tem segredo nenhum aqui. O único grande segredo que tem aqui é que eu tenho 3 tranças, né? Só que uma está sendo feita com o mesmo ponto do fundo da blusa. Então, só aparecem 2, porque a terceira fita ela está sendo confundida com o fundo da blusa, né? Isso significa que a estrutura do DNA são 3 tranças, sendo que a terceira você não desenha, tá? Vamos mostrar para vocês o DNA aqui, ó. Nananã. Uai, cadê? Aí eu acho que é aqui. Essa é uma janela do Rasmol. E cadê a outra janela do Rasmol? Não, é esse. Cara, dar aula com esse monte de coisa aberta aqui não funciona muito bem, né? Esse aqui. Isso aqui é a estrutura do DNA, para eu mostrar para vocês, né? E isso aqui gira, inclusive, no espaço, né? Esse programa aqui é Rasmol, mas vocês podem aprender a usar o Paimol. Se eu tivesse tempo, eu mostrava para vocês. Mas a gente pode dar um select aqui. Agora eu precisava achar outra janela dele. Caraca, mano. Qual que é a janela do Paimol aqui? Essa? A terceira do reprodutor? Ah, essa está escrito aqui. Rasmol Command Line. Eu vou dar um select DNA, tá? Beleza. O DNA foi selecionado, ele está aqui embaixo. Eu vou dar um color primeiro por chain, para vocês verem ele aqui, ó. Tem uma cadeia vermelha e uma cadeia verdinha. E para a gente ver melhor, eu vou dar um display como Space Fill, tá? Então, vê se vocês conseguem reparar aqui. São 2 fitas, só que uma está mais próxima da outra. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um espacinho aqui, um espação e um espacinho. Isso significa que essa fita verde, ela está empurrada na direção da vermelha, entendeu? Aqui ela está mais próxima, né? Certo? Então, eu tenho... É como se eu tivesse espaço para uma fita azul passando aqui, tá vendo? Aqui, passa lá atrás e passa aqui, né? O mais legal mesmo, para mostrar isso, depois eu volto aqui, é eu olhar aqui na câmera e pedir a participação de alguém da plateia. Fixar para mim aqui. Muito bom. Vamos pedir a participação de alguém da plateia. Pode ser você. Vamos lá. Venha cá, vamos fazer. A gente precisa de 2 fios. Qual fio que eu vou usar? Eu tenho esse. Tem um fio aí? Não, não tem um fio da minha fonte, né? Tem crachá. Do crachá? Não, tem que ser compridão. Esse aí é bom, esse aí é bom. Não sei se o pessoal de casa vai ver aqui. Então, chega aqui para nós aqui. Pessoal de casa, vocês estão vendo aí a câmera, né? 7 mais 1, né? Não, eu tenho uma Tá aqui, bom. vai dar certo. Tá mais ou menos aqui. Aqui, chega mais aqui, porque eu quero mostrar o seu braço. Vem cá. Aqui. Estica o braço aqui na frente da câmera. Muito bem. Vai lá para a cabeça, a mão também. Muito bem. Agora eu vou fazer uma hélice, a primeira hélice, segura aqui para nós, e eu vou girar nesse caminho aqui, no sentido positivo, o horário para a direita, tá? Então, vou fazer uma voltinha aqui assim. Estou girando para a direita. Vocês estão vendo que estou girando para a direita, né? É igual o povo de João Pessoa, não. Não. O povo de uma pessoa fez tudo errado. Segura aqui para mim. Você está vendo que se ela vier de lá para cá, ela vem para a direita também, está vendo? Para a direita, você está ligando sentido horário e aqui sentido horário. É o sentido que você caminha horário, DNA é sentido horário, tá bom? Aí a gente vai pegar a segunda fita, a gente vai segurar aqui no... Sim, e eu vou colocar essa fita aqui, mas eu vou fazer ela... Não vou colocar no meio, eu vou fazer ela mais próxima que assim, tá vendo? Eu vou fazer próxima que assim...
né? Vou até exagerar, fazer ela bem perto dessa daqui, né? Tá vendo? E aqui bem perto dessa daqui, assim. Dá para vocês verem aí de casa que tem duas fitas ou vocês não estão conseguindo ver a clarinha? Dá para ver. Dá para ver duas fitas, né? Então, o que que acontece? O DNA, ele tem duas maneiras de a gente ver o braço dela. Por uma fenda menor, que está aqui, e a fenda menor, ela é tridimensional, ela está dando a volta, ela vem aqui e vem aqui, ó, né? Essa fenda menor aqui está vindo, está aparecendo aqui, tá certo? E aqui tem uma fenda maior. É como se tivesse espaço para colocar uma terceira fita, né? Vocês podem fazer em casa com fios e com a mãe de vocês, ou então fazer também, comprar uma trancinha de mussarela e comer uma fita só. Ou então pegar 2 tererê e fazer no cabelo, uma trança com 2 tererês e o seu cabelo. Vai ficar exatamente um DNA, porque a terceira fita, seu cabelo, vai sumir. Muito obrigado pela participação. Vai tampar, não. Vou continuar enxergando o braço. Você vai enxergar mais o braço por aqui do que por essa fenda aqui. É como se fosse um parafuso com 2 fendas, uma pequena, mas o importante que a gente só consegue mostrar no braço é que é tridimensional. A fenda maior, ela está dando uma volta em você, certo? Sim. Muito bem, muito obrigado pela participação. Aí a gente já mostrou o DNA. Agora eu vou voltar no filminho para mostrar para vocês. Ou então vou aproveitar e vou desenhar um DNA aqui no quadro. Para desenhar um DNA no quadro, eu poderia fechar isso aqui, subir isso. E agora eu tenho que ver se eu consigo desenhar. Pessoal de casa, vocês estão vendo a parte do meio do quadro, né? Aqui? Sim, Fala aí de casa. estamos vendo. Vou ensinar vocês a desenhar um DNA. O projetor está desligado, ele não vai ser o projetor. Tem que mudar a saída de áudio, então não tem que fazer. Ué, ele tá ligado, eu só fechei aqui. Ele dispara. Ele para? Ah, pessoal de casa, vocês estão falando aí? Tô falando, tá ouvindo, não? Alô? Agora eu tô, eu tenho que fechar aqui a projeção desse jeito, assim, né? Fazer um negócio meio piniquinho para... Continua falando agora, né? Tô falando, tô falando. Tá bom. Olha, eu vou desenhar uma senoide porque é o seguinte, tem professora que desenha DNA assim, ó. Isso aqui não tem paração uma cruz, não, tá? Piada de biólogo, vocês entenderam, não, né? Só funciona na biologia, não pode funcionar. Aqui é mesmo. Olha, você vai desenhar uma senoide, tá? Senoide assim, ó. Se quiser fazer um neon, por exemplo, né? Vai abrir uma firma de DNA, faz um neon assim no anel, né? Análise de DNA, faz um neon. Aí você vai fazer o seguinte, você vai dividir aqui, ó, você vai fazer uma segunda fita, aguardando espaço para uma terceira. Entendeu? Olha aqui. Tá vendo como é que desenha um DNA? Para vocês terem aquele aspecto da tridimensionalidade, como a gente não entra muito no DNA pela fenda menor, eu vou fechar ela aqui para vocês poderem ver a tridimensionalidade. Tá? Vou fechar aqui também. E aí vocês vão ver a tridimensionalidade do DNA. Então é mais fácil. Tá? Eu vou passar um eixo aqui dentro para vocês verem que ele está girando para a direita. Beleza? Bom, agora, senhoras e senhores, tá meio ruim aí o meu DNA, né? No vídeo. Dá para ver mais ou menos, né? Que ele gira assim. Gira Tá. para a direita quando eu vou, né? Tá dando pra ver. Tá dando para ver. Agora é o seguinte. As bases nitrogenadas, eu vou mostrar lá no slide depois, elas fazem ponte de hidrogênio entre si, mas elas viradas de lado, elas estão pareadas assim, né? Por aqui, pela fenda maior, elas conseguem fazer ponte de hidrogênio também. Com quem? Com proteínas.
Então, olha como que uma proteína entraria aqui, ó. Uma alfa-hélice, geralmente é uma alfa-hélice, tá? Entraria por aqui, fazendo ponte de hidrogênio com as laterais das bases nitrogenadas, entendeu? E olha, como vocês viram no gráfico da coleguinha, que a fenda maior, ela está aqui de um lado e está do outro lado maior, atrás dessa fenda menor tem uma fenda maior. Então, eu posso ter uma proteína colocando uma alfa-hélice aqui, tá? Eu teria uma alfa-hélice aqui, uma alfa-hélice aqui, né? Essa aqui é uma alfa-hélice, né? E, geralmente, para uma proteína se ligar no DNA, uma faz tchan, outra faz tchum e faz an. Você tem que apertar com um movimento de pinça. Então, essas proteínas aqui, elas vão fazer uma interação aqui assim, né? De tal maneira que elas colocam as partes apolares delas aqui para dentro, tá vendo? Interação apolar. Então, isso aqui vai formar o corpo do cavaleiro, né? Uma perna vai ficar na frente, outra perna vai ficar atrás, pogotó, entendeu? Assim que vai funcionar o DNA. Dá para ver mais ou menos aí de casa? Acho que dá, né? O Dá DNA com uma proteína de cada lado. Agora eu vou mostrar para vocês na real, no painel, né? Como é que é. Sim, vou baixar. Aqui assim. Na verdade, eu vou mostrar o painel. A gente tira a gambiarra da frente e a gente quer mostrar o painel. Onde é que está meu outro... É Rasmol, na verdade. Select Protein. Selecionou. Agora eu posso dar um display cartoon, né? Cartoon Space Fill para vocês verem como é que a proteína é. Ela é desse jeito aqui, tá? Deixa eu dar um color chain para ter uma de cada cor, tá? Aqui é para vocês verem. Tá vendo que onde caberia uma terceira fita, a proteína se enfiou lá? Na fenda maior, na fenda menor não cabe, tá vendo? Na fenda menor não cabe, na fenda maior cabe, né? Então, ó, a proteína ela usa as fendas maiores para se encaixar, tá bom? Depois eu mando para vocês o link do arquivo e do Rasmol para vocês poderem brincar com eles ali, né? Beleza? Geralmente a gente pega a proteína e coloca display cartoon para vocês verem as alfa-hélices, né? Isso aqui é uma proteína Helix, loop helix, tá? É uma estrutura Helix, loop helix. E como eu falei para vocês, as proteínas estão ligando aqui, formando uma interação de hidrogênio com as bases nitrogenadas, tá? É isso daí. Eu tenho várias outras para mostrar para vocês aqui em um filminho, mas basicamente é assim. A maioria das vezes as proteínas precisam formar um dímero para elas poderem clipar o DNA, ou então ela tem um domínio que gruda no DNA, ela tem 3 em seguida, porque ela gruda um aqui, outro ali, outro ali. Porque ela tem que agarrar o DNA, tá? A proteína tem que agarrar o DNA. Então, assim que vocês vão estudar com a Glória, como que uma proteína reconhece DNA? Assim, desse jeito. Alfa-hélices quase sempre é enfiada dentro do DNA. Raríssimas vezes são 2 fitas beta, até em procarioto tem mais umas beta. Muito raro entrar dentro da fenda menor, porque se você entrar dentro da fenda menor, você faz assim no DNA e ele fica torto. Você desenrola. Se você conseguir entrar na fenda menor, você faz assim, e quando você faz assim, ele dobra. Ele fica assim. Então, esse é um jeito de você virar DNA. Isso é tudo muito importante na hora de ativar, seja
vai lá na parte da glória, né? Mas precisa mesmo pinçar o DNA desse jeito. Eu vou mostrar uns outros aqui. Fala. Proteína viral, a maioria das proteínas virais são nossas mesmos, né? Mas a interação do DNA, mesmo de compactar, a proteína dele, mesmo de capsídeo, também usa a mesma estrutura, mesma estratégia. É muito raro você enfiar umas beta lá, umas fita beta lá, geralmente alfa-hélice, porque é uma coisa de físico-química aqui. Enfiar uma hélice aqui é a coisa mais fácil do mundo. Tá? Não é proibido você colocar umas beta aqui dentro, mas muito tranquilo sem enfiar uma alfa-hélice aqui. E com o que você vai ter aqui em volta, eu tenho uns slides que vão mostrar para você. Vou mostrar aqui. Saca só. Esse anel aqui, ele está de lado aqui assim, para você. E você está vendo essa parte aqui, a fenda maior, está vendo onde é que clica, onde é que liga aqui? A fenda maior está por cima. Olha esse NH aqui, como ele consegue ligar para cima, né? Olha como esse cara aqui pode receber uma ponte de hidrogênio, esse cara pode receber uma ponte de hidrogênio, esse aqui pode doar, né? Esse aqui pode doar uma ponte, esse pode receber, esse aqui pode fazer uma interação apolar, tá? Então, dependendo de como que o DNA está aqui, ó, eu tentei representar aqui, ó, doador, aceptor, doador, 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 aceptor. Então, você consegue ver pelo menos 3 pares de base, assim. A adenina pode estar de um lado ou do outro, pode ser uma guanina ou não, entendeu? Você tem essas combinações todas de 6 caras desse lado e 6 do outro cara, que estão fazendo um padrão de aceptor e doador que a proteína vai encaixar. E lembra que tem que encaixar 2, porque se encaixar uma só, a grude sai. Tem que encaixar um cara daqui e outro cara dali para fazer entendeu? Então, assim, essa combinação aqui de 6 pares de base por aqui e 6 pares de base do outro lado vão determinar a especificidade de uma proteína por um determinado pedaço do DNA. É assim que uma proteína acha o seu lugarzinho. Certo? Vamos voltar ao Watson e Crick. O Crick falou, é uma espiral, Watson. Como que a gente vai provar isso? Na outra universidade, tinha uma moça, Rosalind Franklin, trabalhando com um raio-x de baixa resolução. E o cristal dela não era bom. Se você faz um cristal muito bom, você joga um raio-x de baixa frequência, você consegue ver alguma coisa. Senão, você consegue ver muitas sombras. Eu tenho um amigo russo, Igor Polikarpov, que ele era especialista em difração de raio-x, trabalhou no síncrotron, e ele falava para mim, Miguel, você precisa, às vezes, quando resolve uma estrutura com raio-x, você precisa saber um pouco de modelagem, porque você precisa, às vezes, modelar um pedacinho que o raio-x não deixou a imagem muito boa, né? Então, mesmo um cara usando um raio-x da mais alta qualidade, como essa do Sirius, né? A gente tem um gerador de raio-x chamado Sirius lá em Campinas, que é super poderoso, é uma luz síncrotron, né? E o cristal também é muito bom, tem um robô lá que fica fazendo os cristais, então você fica vendo pela internet, quando o cristal tá bom, você vai lá, joga esse feixe. Ela não tinha isso, não, né? Ela não tinha. Então, ela tinha imagens, mas ela não ia conseguir resolver a estrutura sozinha. Ela teria que ter um cristal melhor, mais anos de trabalho. Só que aí, um colega do grupo deles falou, por que vocês não vão falar com o cara que faz modelagem? Porque eles estão trabalhando com a estrutura de DNA e tem umas ideias também, tem uma proposta de estrutura. Aí o chefe falou, vamos lá falar com eles? Ela falou, não, de jeito nenhum, eu vou descobrir a estrutura do DNA sozinho. Beleza. O tempo passou, o orientador pegou o caderno dela, levou para eles verem, sem ela saber. Inclusive, ela morreu de desgosto ali, não ganhou o prêmio Nobel junto com eles. E o cara ganhou, e roubou o caderno.
Na hora que o Crick viu, ele falou, tá aí, ó, espiral. Uma fita sobe, uma fita desce. Só de ver isso aqui, o Crick era o cara, né? Mas como é que funciona isso? Você bate com o raio-x aqui nessa câmera, ele difrata para cá e para cá. Marca aqui e aqui. Aí, se ele bate aqui embaixo, ele bate aqui e aqui. Se ele bate aqui embaixo, bate aqui e aqui. Ora, você tem aquelas impressões, você sobe e você projeta uma imagem tridimensional, né? Então, assim, não dava para ver o DNA, mas dava para ver que uma fita subia, uma fita descia. Então, assim, era o suficiente para o Crick entender que o modelo estava certo e era assim. Além das distâncias, além da dedução, do pareamento de Watson e Crick, entendeu? Então, basicamente, foi assim que a estrutura foi descoberta. É uma fita que gira para a direita, não como a escultura. Tem um monte de gente que posta tatuagem, né? Fiz uma tatuagem de DNA, eu olho e fico, putz, tá bom. Eu já vi pôster do Congresso de Genética com o DNA girando ao contrário. Pelo amor de Deus. Né? É fácil de ver. Tem uns PowerPoint que ele vira ao contrário e aí o pessoal, né? Meu Deus do céu. Tem, não tem? Agora eu quero saber qual que é o DNA, o de cima ou de baixo? Plateia de casa, o DNA é o de cima ou é o de baixo? Vou É o ficar de dormindo. cima. É o de cima, olha lá, tá vendo? Porque aqui é desóxido, só pelo fato de estar de lado, a base está num linha, né? Um linha está a base aqui, só porque está de lado, vira assim, né? Tá? A base está aqui, um linha. Ó, dois linhas aqui. O dois linhas aqui é desóxido, aqui é ribose. Certo? Aqui é o dois linhas. Desóxido, ribose, ribose. Então, é RNA aqui embaixo. E aqui é DNA. No três linhas, tinha um OH que ligou no fosfato, tá? Ficou um fosfato só aqui. Beleza. Agora eu quero saber o seguinte, segunda pergunta. Esse fosfato em azul aqui, ó, de cima, ele pertence a qual nucleotídeo? O que está assim ou o que está com a base amarela? Esse fosfato aqui, de qual tijolinho, componente do polímero ele é? Da branca. Da branca, né? Um linha, dois linha, três linha, quatro linha, cinco linha. O nucleotídeo é este aqui, tá? O azul faz parte desse nucleotídeo, tá? E o preto faz parte desse nucleotídeo. Então, vocês estão conseguindo ver o nucleotídeo, estão conseguindo ver um linha, dois linha, três linha, quatro linha, cinco linha, e agora falta só a gente mostrar para vocês como que a gente liga um no outro, né? Muito bem. Esse daqui é da época do Orkut e Facebook, né? Me chama de polimerase e deixa eu dar sentido à sua vida. As mina pira na replicação do DNA. Isso aqui foi Facebook. Eu demorei para achar ele, aí catei ele e botei aqui. Também faz tempo, né? Dizem que é Orkut, né? Mas eu peguei já no Facebook, assim. Eu não sou tão velho assim. Muito bom. Senhoras e senhores, frase final. Como que foi publicado o paper de Watson e Crick? Não iam dar para revisor olhar. Chamaram toda a comunidade que trabalhava com isso, reuniram em Cold Spring Harbor, que é uma espécie de FUNED. Alguém doou uma fazenda para eles e fizeram Cold Spring Harbor Laboratories, né? Tem um auditório lá, tal, beleza, já fui, onde eu conheci o Watson, foi lá, em Cold Spring Harbor Laboratories, tal. Botaram todo mundo na plateia, eles apresentaram o paper, a plateia aplaudiu e foi publicado na Nature, entendeu? A revisão foi ao vivo desse paper. Tá? Falava ali na hora qualquer coisa, eles revisariam, a revisão foi ao vivo e a cores nesse lugar ali, tá? E aí, o mais impressionante do paper, tudo bem, tem estrutura, tem o pareamento, uma fita sobe, a outra desce, é uma espiral, tal, fenda maior, fenda menor, não sei o quê, mas essa frase é a última frase do paper da Nature, é um paper de 1,5 página, e ele termina assim, ó.
o pareamento específico que a gente postulou, A com T e C com G, imediatamente sugere um possível mecanismo de cópia do material genético. Entendeu? Então, assim, isso extrapola as fronteiras da estrutura. Vocês estão vendo aqui um pareamento que soluciona a estrutura, A com T, C com G, só que é o seguinte, isso aqui sugere um possível mecanismo de cópia do material genético, tipo, estou te falando como que o DNA é a molécula da vida e como que ele é feito, né? Então, você tem uma fita Watson e uma fita Crick, a partir de uma Watson você faz uma Crick, e a partir de uma Crick você faz uma Watson, né? É a frase final. Essa frase, assim, mais impactante ali, porque coloca para frente, já falando de genética mesmo, né? Que é a molécula da vida. Então, assim, genial, genial. Muito bem. Quem passou na frente de uma construção ultimamente? Pessoal de casa, passou numa construção aí, não? Sim, tem uma do lado da minha casa. Lá da sua casa. Tem esse esquema aí de ficar um pedreiro lá embaixo, o de cima ele passa cimento na parede, e aí o cara de baixo joga o tijolo e os de cima vai encaixando? Já viram isso? Uma vez, acho que eu tinha uns 7 anos de idade, passeando com meu pai, e só que era aquele tijolo de olaria, sabe? Como vocês chamam aqui em Minas? Tijolo, como chama o tijolo barra? Aquele de, vou pegar um tijolo e nele vou escrever a palavra saudade. Depois eu vou tacar ele na sua cabeça para você ver como saudade dói, bandida. Como chama esse tijolo aí? Tijolo não é o tijolo vazado, né? Em São Paulo se chama tijolo baiano esse aí. Tijolo vazado é mais comum, mas tem aquele outro que é uma barrinha. A barrinha. Tijolinho. Beleza. O tijolinho, mesmo eu estar passando e tinha uma construção assim, e aí eu tenho que colocar a câmera aqui para eu fazer a representação aqui no quadro, né? Assim, o pessoal de casa vê. Aí, eu tinha 7 anos, né? E eu fiquei maravilhado com isso, porque o pedreiro lá em cima, no segundo andar, passava cimento, e eu de baixo jogava, e o tijolo parava no ar aqui. Eu disse, não estou fazendo isso aqui. Você já viu essa cena? Não. Tá maravilhoso. Aí meu pai pediu para eu jogar um tijolo. Eu joguei, meu tijolo parou mais ou menos aqui. Mas o cara de cima pegou e botou. Joguei os 3 tijolos ali e ajudei a criar uma parede no segundo andar. Então, o que acontece? O tijolinho vem com energia, entendeu? O cara só traz para cá. Ele não faz força. Entendeu? Então, quando eu dou prova dessas coisas, né? Eu explico que a energia ela vem do tijolinho para sintetizar DNA, tá? Então, aqui está o DNA sendo sintetizado. Suponha que essa fita aqui está vindo lá do telhado, tá? Já tem uma base pareada aqui, tá vendo? Né? Pareamento de Watson e Crick, a fita está pareada e tem um 3' OH aqui que é pronto para crescer. Tá? 3' OH é a ponta que cresce. Veio um nucleotídeo aqui, fez o pareamento de Watson e Crick e encaixou, tá? Ele fica estável aqui. E aí, você tem tempo para fazer essa ligação. O ataque é do 3' OH no fosfato alfa, você liberando o pirofosfato. Tá? Vocês tiveram aula de metabolismo comigo aqui. Quem está pagando para essa reação acontecer? Eu preciso de ATP? Preciso de energia do ATP para fazer essa ligação ocorrer? Sim. Não. Ah, não. Não preciso de ATP, porque o próprio tijolinho tem energia. Olha aqui o tijolinho. O tijolinho que vai entrar no polímero, ele dá energia para se ligar no outro cara. Tanto que pode prestar atenção, se for fazer uma reação de PCR, não vai colocar ATP. Os próprios nucleotídeos trifosfatos vão pagar para entrar, entenderam? O próprio cara paga. Essa energia aqui paga para entrar aqui, entendeu? A saída do pirofosfato, que são esses 2 fosfatos aqui,
libera energia suficiente. Mas repara uma coisa, pirofosfato em água degrada. O que acontece com a energia entre o fosfato beta e o gama? Você consegue reverter isso aqui? Nem fudendo. Porque você gastou essa energia aqui, mas meio que empata aqui. Só que você gastou essa também, para garantir que você não vai voltar atrás, entendeu? Então, a liberação do pirofosfato e a quebra do pirofosfato faz com que a perda energética aqui seja tão grande que você não consegue voltar para trás. Polimerizou, polimerizou, meu amigo. Melhor você pensar bem, entendeu? Porque polimerizou, né? Mas isso aqui é só um detalhe, como vocês tiveram aula comigo lá de ATP gerando AMP, eu comentei isso aqui. Então, assim, o importante é que a energia paga pelo próprio nucleotídeo que entra, tá? Então, aqui, eu já falei quase que o que interessa, mas primeiro eu tenho que perguntar para vocês se você sabe o nome, valendo em casa também, o nome dos 3 sobrinhos do tio Patinhas. Tio Patinhas? É. O Gui, o Zezinho, o Quilinho. Errado. E aí de casa, qual que é o nome dos 3 sobrinhos do tio Patinhas? Donald, Gastão e Peninha. Esses são os 3 sobrinhos do Pato Donald. É. Mas os 3 sobrinhos do Pato Donald são muito bons aqui, porque eles são muito sapecas. Esses 3 fosfatos aqui, eles não vão ficar parados aqui para essa reação acontecer. Olha a repulsão que tem aqui, ó. 3 fosfatos negativos, os caras estão tudo assim, ó. Entendeu? Não tem como. Mas como que a biologia resolve isso? Claro, você põe um magnésio aqui, ligando nesses 2 fosfatos, tá? E aí você estabiliza o Zezinho e o Luizinho, tá? E aí você vai fazer aquela história da enzima que eu falei para vocês. Vai ter um magnésio aqui que a gente chama de cofator. O magnésio vai fazer uma coordenação com 3-OH e com fosfato. Ele ajusta as configurações eletrônicas do OH e do fosfato, de um certo jeitinho. Na hora que o magnésio vê que os dois estão quase querendo, um querendo o outro, o magnésio sai fora e eles ligam. Entendeu? Quem catalisa é o magnésio. A DNA polimerase está lá só para fazer o negócio ficar bonitinho, tá? Um magnésio faz a ligação ocorrer, o outro fica segurando esses caras para eles não ficarem se mexendo, tá? Beleza? Com slide legal, mas com filme é muito melhor, né? Vamos ver no filme. Cadê meu filme? DNA, estonas... Caramba, onde é que tá meus... Tem o reprodutor aqui, ó. Aí tem o mais 2. Esse aqui, mas qual deles será, né? Isso aqui é a estrutura do DNA, né? Ah, vamos assistir todos? O reprodutor daqui, mas não toca. Cadê? Ah, olha aí. Vamos assistir o DNA, tá? Isso aqui é a estrutura do DNA. Tá muito alto? Ah, foi. Aí o DNA com a fenda maior, fenda menor, né? Vocês estão vendo, igualzinho vocês estudaram. As bases estão dentro. Tranquilinho. Só a estrutura de DNA, porque agora eu vou mostrar a polimerase. Vai dar tempo. Olha lá, dá para ver a fenda maior e a fenda menor, né? Tranquilo? Maior parte dos contatos no major groove, né? Na fenda maior. Vamos ver alguns contatos, eu acho, né? Acho que era... O oxigênio está para cima nessas desoxirriboses aqui, tá vendo? Na outra tem que estar para baixo. Do fosfato para fora? Sim. Exatamente. É aí que vai para o polo. Qual polo que ele vai? Vermelho ou preto?
Vermelho, muito bem. As bases estão aí de lado, né? Um anel, dois anéis. O filme está sendo visto lá, tá? Esse stacking é importante também, tá? Isso aí cria força para estabilidade. Essa é a aula de hoje, né? Vai mostrar os pontos de hidrogênio lá, ó. Isso aí que eles rodaram até achar que era assim, né? Olha lá as pontes de hidrogênio, né? Esse filme é do The Cell. Duas pontes de hidrogênio entre A e T, beleza? Que são os WIP, né? Bom, a complementaridade que vai passar o código, né? Acho que agora acabou, né, moça? Chega? É porque eu quero ver agora o da replicação, para vocês verem a polimerase, porque ela é muito elegante. Ela apresenta o nucleotídeo para o DNA, se parear, a reação vai ter tempo de ocorrer, né? Mas ela pega o nucleotídeo, não é o nucleotídeo só assim, ela pega o nucleotídeo aqui e apresenta, fala assim, você gostou desse? Se gostou, dá tempo de ter a reação com o magnésio ali. Se não gostou, não dá, entendeu? Então vamos ver como é que é a... Agora eu podia fechar isso aqui, né? Professor, Se eu fechar esse, fala. tá tendo som? Porque não tá saindo som, não. Ah, o som aí não sai? Não. Ih, é meio tenso, mas você ouviu eu falando. Sim. Ah, é que eu estava traduzindo, tá? Então depois Então, eu tudo te bem. passo o filme, Ok. tem a legendinha, mas eu estava justamente indo com a tradução junto, né? Eu acho que agora eu vou ter que abrir o filme aqui, porque eu fechei os dois, né? Área de trabalho, biomol, DNA polimerase, deve ser o filme. Muito bom. Opa, primeiro eu tenho que falar para vocês que a DNA polimerase parece uma mão, né? Não uma mão vai na cabeça, o movimento é sexy, a mão, né? E aqui o DNA vai passar aqui na palma da mão e aqui que vai fazer a síntese. E esse dedo aqui, ele vai pegar o nucleotídeo e vai falar, gostou desse? Gostou desse? Tá? Então presta atenção no dedinho aqui da DNA polimerase. O DNA está aqui amarelo, que vai crescer, e esse verdinho aqui que está indo para lá. Ela é mais ou menos assim. Eu acho que o dedo aqui está azul. Vamos ver ele se mexendo? Ela está falando aqui que a DNA polimerase vai duplicar, tal. Esse cara aqui é o template, né? E a fita que está crescendo é amarela. Então, aqui vai rolar alguma coisa. O 3' OH está aqui, né? Agora nós vamos ver o finger domain, que é o dedão, que vai... Ó, tá vendo como ele vem? Ele está apresentando o nucleotídeo aqui, ó, tá vendo? Ele está apresentando, mas agora vai ter mais detalhes, você vai ver de perto. Olha que legal. Ó, o magnésio está segurando os fosfatos aqui. Essa fita vai crescer, esse aqui é o template, então vai parear aqui, ó. Você vai ver numa paradinha melhor agora, ó. Ele pareou, ó, até parei. Ele trouxe um nucleotídeo aqui, tá? O magnésio parando o pirofosfato, mas tem um cara aqui que está prontinho para fazer a ligação. Olha lá, ali vai acontecer a ligação, tá vendo? Mas vocês repararam que primeiro
primeiro, o pareamento de Watson e Crick aprovou. Aqui, ó, tá? Vocês vão ver aqui ele aprovando, ó. Aprovou, tá vendo? Quando ele aprovou, a polimerase ganhou um tempo para esse magnésio pegar o 3'OH desse e esse fosfato aqui. O pirofosfato vai sair com esse cara e vai embora, e esse magnésio vai fazer a ligação acontecer ali. Mas primeiro o pareamento foi aprovado. Base com base, dá tempo do magnésio fazer a reação, sacou? Olha lá, vamos mostrar tudo de novo aqui para vocês verem. E olha o papel do dedo, ó. Ele apresenta o nucleotídeo aqui, ó, lá em cima, aqui, né? Vai ver de novo, ó. Ele vai empurrar, né? Quando a ligação ocorre, tem tempo de fazer a ligação lá em cima, tá vendo? Hã? Uma fita está comprida, essa fita verde aqui está crescendo, né? A fita está aberta aqui, você tem uma fita molde e você está fazendo esse cara aqui. Fita simples aqui embaixo, a vermelha. Agora, e se ela errar? Olha que coisa legal. Se ela colocar, a própria polimerase vê que tem uma distorção e ela troca o DNA de lugar e ela cliva aquela base que ela polimerizou, mas no outro sítio catalítico aqui, entendeu? Ela está aqui, ó, ela colocou uma base errada aqui. Deixa eu colocar a base errada. Ops. Aqui, olha, se ela colocar uma base errada, eu vou mostrar para vocês como que ela checa. Botou um nucleotídeo errado, ela percebe e ela muda para um outro sítio e lá corta. É um outro sítio que corta. Beleza? Não, ela voltou para cá para pôr de novo, certo? Ela cortou e voltou a fazer de novo. Então, ela tem essa atividade editorial aí para tirar o cara errado, né? A lista do que está entrando ali de nucleotídeo é aleatória. Pareamento de Watson e Crick, né? É aleatório, mas se não aceitar no pareamento, já sai e aí não tem tempo do magnésio ligar. Pode acontecer um erro. Se acontecer um erro, ela vê que não está estável e ela faz assim e corta, né? Para ela mostrar ali. Então, quando o par está correto, quando o par está correto, por baixo, ela faz uma interação pela fenda menor do DNA, né? Deixa eu pegar um raiozinho. Deu certo aí, pessoa de casa, para vocês verem mais ou menos a DNA polimerase? Sim, deu certo. Sim. Quando o par é feito, ela faz uma conexão com essa arginina e com essa glutamina nessas posições que são comuns, né? E aí ela fala assim, tá tudo ok. Ela checa se o pareamento está correto. E quando o cara é apresentado, né, tem aquele tempo para ele ficar pareado ou não, porque senão esse cara solta fora e aí pega outro, né? Ela vai fazendo assim, né? Então, ela tem esses mecanismos para ela checar, que são de verificação lateral pela fenda menor ou pela mudança conformacional do dedo que desce, né? E ela consegue perceber se o par, o Watson e Crick foi bem feito. Ela é muito chatinha. E quando está o par incorreto, aqui está o desenho da mão, né? Com o sítio catalítico separado. Se essa base verde foi incorreta, não é bem assim, né? Que ela tira a fita e joga para cá. Ela gira o DNA para cá e aí corta o cara errado. Isso aí é chamado, se você já fizeram algum jornalzinho, né, na faculdade e tal, tem o editor, né, o comitê editorial, ele escolhe o que vai ser publicado, o que vai para a primeira página ou não, e também corrige os erros de tipografia e tal, né, então isso aqui chama-se atividade editorial, que é a DNA polimerase, ela polimeriza,
mas ela consegue voltar para trás e comer o cara errado. Na química orgânica, a gente chama isso de atividade exonucleolítica, porque está comendo pela extremidade, e a direção é o contrário da síntese, né? Exonucleolítica, 3 linhas, 5 linhas. Atividade exonucleolítica, 3 linhas, 5 linhas, é o nome UPAC, é o nome da química orgânica, para atividade editorial das DNAs polimerases. As RNA polimerases, como elas erram 1 em cada 10 mil vezes, e na próxima vez elas não vão errar aquilo que erraram, então dane-se, entendeu? Sai uma proteína meio errada ou não, mas RNA polimerase não tem atividade editorial. Quem tem atividade editorial é a DNA polimerase só, tá? Beleza? Muito bem. Bom, e agora, para terminar, tenho aqui 8 minutinhos para ter o tempo real, eu vou falar só um pouquinho de como que a replicação começa. Porque teve um japonês que ele falou uma vez no congresso que ele tinha feito um gradiente de cloreto de césio que separava o ácido nucleico por densidade, e ele tinha uma banda com a densidade do DNA, uma banda com a densidade do RNA, e perto da banda de DNA tinha um DNA satélite, né, que é uma bandinha pequenininha, pertinho do DNA, centrifugando ali, que ele falou, cara, isso aí é DNA misturado com RNA. E eu acho que isso aí é importante porque para replicar o DNA, a RNA polimerase consegue chegar lá e fazer o primeiro nucleotídeo. Geralmente é um A. Ela põe lá o nucleotídeo e vai, entendeu? Ela começa. A DNA polimerase é fresca pra cacete. Como ela mede todas essas distâncias, ela só aceita polimerizar se já tiver um 3' OH bem posicionado. Entendeu? A DNA polimerase não começa um DNA, não. Pode esperar. Ah, quero fazer um DNA. Não, não faço. Você acha que eu vou botar o primeiro ali sem tudo chacoalhando? Não, o meu negócio é sério aqui. Então, toda vez que você vai fazer um DNA, você tem que fazer um pedacinho de RNA, né? E aí o 3' OH vai estar bem posicionado, e aí a DNA polimerase aceita. Agora eu vou lá. Ela pega um 3' OH e estica, porque ela tem todas essas checagens aí. E aí o japonês falou assim, existe isso aí. E o pessoal falou assim, o japonês, claro que não, meu. Que molecular, RNA, DNA, o quê? Isso não existe, japonês. E aí eu entendi por que o pessoal fez os experimentos do japonês e não conseguia reproduzir. Ah, japonês, você só no Japão que tem esse negócio aí, aqui não tem não. Porque eu trabalhei num laboratório de estudo de origem e replicação, como que a replicação começava. Cada um de nós usava um método químico e tal. E um cara chamado Bill Burns, ele estava tentando produzir os fragmentos de Okazaki, porque os fragmentos de Okazaki vão estar de um lado na replicação, numa fita, e do outro lado na outra. Se ele conseguisse detectar aonde os fragmentos de Okazaki estavam, ele ia conseguir mapear a origem, entendeu? Então, assim, era um método de mapeamento de aonde é uma origem de replicação, porque um Okazaki vai estar numa feira ou na outra. E ele demorou uns 4 meses, com toda a tecnologia, todo o dinheiro da Hoffmann La Roche para conseguir. Teve um dia que ele falou, consegui! Quando ele conseguiu, o resto do método funcionou, mas né, obter. Então, assim, eu entendo por que a comunidade duvidou do Okazaki, né? Então, o que acontece? Eu vou tentar desenhar no quadro depois, mas vou tentar com a figura do livro. Primeiro, você tem que ter uma região onde você tem uma região um pouco mais rica em AT, porque vai ser mais fácil para você abrir. Mas tem umas proteínas que vão ter que grudar aqui, cada organismo tem as suas. A Escherichia coli tem as proteínas que abrem a origem de replicação da Escherichia coli. A levedura tem as proteínas que abrem a origem de replicação da levedura. Nós temos as nossas proteínas que vão abrir a fita na nossa origem. Diga lá.
É mais fácil de abrir por causa da questão dos É mais rica em AT, mas sim, isso é um pouco de físico-química, de física, mas precisa de proteínas e vai gastar ATP, entendeu? Assim, mesmo que não fosse rica em AT, vai usar a força de gastar ATP. Tem um esquema de proteínas que reconhece, e isso é específico do organismo. Você não consegue pegar uma origem de replicação de bactéria e replicar um plasmídio assim numa levedura. Você precisa ter uma origem de levedura, né? E no ser humano, eu vou contar para vocês como é que é, porque não é uma sequência, é uma região, tá? O complexo se forma, não pode ser nos genes, tem que ser na região intergênica, é uma região da cromatina, mas é que nem eleição, né? Uma célula elege aqui, a outra um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Se você pegar a estatística, você vai ter uma curva normal mostrando aquele ponto. Mas em cada célula, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, porque é uma região da cromatina que a gente escolhe para ser origem, não é sequência, é uma posição. Não pode ser gene, é na região intergênica, e cada célula escolhe um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Forma o complexo e ali faz a replicação. Porque a bactéria tem uma só, mas nós temos que ter milhares, né? Porque o cromossomo é muito comprido, senão ia demorar bastante para a gente replicar o nosso DNA. Ora, eu vou desenhar no quadro, mas é o seguinte: quando você faz um RNAzinho de 5 linhas para 3 linhas nessa fita aqui, se essa fita está indo de 5 para 3, essa aqui vai ir de 5 para 3 para cá. Se eu resolvesse asfaltar, fazer um novo asfalto na Fernão Dias, eu começava aqui em Belo Horizonte, ia passando por Oliveira, Três Corações, Pouso Alegre, chegava em São Paulo, tá? Não tem problema, as máquinas iam na mesma faixa que vai, né? A faixa que vai, estou seguindo na mão da direita aqui, estou indo no mesmo sentido. Mas, o que acontece do outro lado? Se aqui a replicação está indo de 5 linhas para 3 linhas, aqui era das 5 linhas para 3 linhas, né? Então, aqui era 5 linhas para 3 linhas. Então, a replicação de baixo tem que ser de 5 linhas para 3 linhas para lá. Eu tenho que replicar de São Paulo para Belo Horizonte, né? O que eu podia fazer? Eu podia ir com as máquinas até São Paulo e voltar asfaltando a outra fita. Só que não é assim. O mais prático é, a partir do momento que eu chego em Oliveira, eu coloco um RNA aqui e eu faço uma síntese para cá, né? Quando eu chego em Três Corações, eu ponho um outro RNAzinho aqui e faço uma síntese para cá, né? Quando eu chego em Pouso Alegre, eu ponho outro RNAzinho e coloco para cá. Então, o evento inicial, que foi um RNA para lá, é um só nessa fita. Vai até o fim. Chega até São Paulo. Só que aqui não. Cada, sei lá, 50 quilômetros que eu ando, eu ponho um RNAzinho e faço para cá, um RNAzinho e faço para cá, um RNAzinho e faço para cá. Quando o Okazaki purificou, ele viu esses caras aqui centrifugando para uma densidade mista de RNA e DNA. Ele falou, existe fragmento de Okazaki na fita descontínua. Você tem uma replicação contínua que vai e uma descontínua na outra fita. Do lado contrário, que o desenhista teve preguiça, né? Eu coloco um primer aqui e eu vou até o telômero aqui direto. Mas a outra fita eu tenho que fazer descontínua, 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 descontínua. Então, a descontínua está na fita de cima aqui e na fita de baixo. Por isso que o Bill Burns, quando ele purificou os fragmentos de Okazaki e jogou no DNA, ele falou, aqui é a origem. Entendeu? Que é o main, porque você tem o Okazaki numa fita aqui e o Okazaki pareando com outra fita lá. Posso até passar o paper do Bill Burns, mas assim, é um método de detectar aonde é uma origem numa célula de mamífero. Ele mapeou uma origem muito bem com esse mecanismo, tá? Então, o que eu tinha que falar sobre a replicação nesse slide precisa de um lugar para umas proteínas sentarem e abrirem, tá? Precisa, é um reconhecimento proteico. Como que uma proteína reconhece DNA? Já falei, pô, né? Tal, papapá.
E aí, você vai fazer um primer e continuar. E aí, vai fazer um primer e continuar. E aí, para terminar a aula, eu só tenho que falar para vocês como que eu tiro aquele RNA de lá, né? Ora, eu falei que a DNA polimerase polimeriza. Falei que a DNA polimerase come para trás. As DNAs polimerases bacterianas, as eucarióticas, elas deslocam a fita da frente, mas a DNA polimerase bacteriana, que a gente vê no livro, ela tem um Pac-Man para frente. Ela tem uma atividade exonucleolítica 5 linhas, 3 linhas. Ela consegue comer o que está na frente. Então, quando a DNA polimerase vem esticando esse RNA, vai chegar aqui no traseiro de um RNA, certo? E aí não tem problema, Pac-Man. Ela vai polimerizando e vai comendo o que tem na frente. Os mané dos livros desenha ela fazendo o Pac-Man até ela tirar o RNA e pronto. Mas não é verdade. Ela come um pouquinho do RNA e ela vai descansar. Ela volta, come um pouquinho de RNA, sintetizando atrás, vai descansar. É uma enzima. A enzima que faz isso, ela não é processiva. Ela é distributiva. Faz um negócio, vai tomar um café. Faz um negócio, vai tomar um café. Faz um negócio, entra no Facebook, entendeu? Então, ela come um pouquinho do RNA e solta. Gruda lá onde ela estava, come o RNAzinho que está na frente e solta. Volta ali, come o RNA, come o DNA, sim, e descansa. Só que é o seguinte, atrás da moita tem uma DNA ligase ali, atrás da moita. A DNA ligase não liga RNA com DNA. Então, enquanto tiver RNA na frente, e eu estou polimerizando o DNA e estou comendo um RNA aqui, e não cheguei na parte que é DNA, ela sai um pouquinho, a ligase não liga. Só que quando a DNA polimerase, com o Pac-Man dela, come todo o RNA da frente e já comeu um pouquinho de DNA e vai descansar, a DNA ligase fala assim, opa, pá, e liga. Aí ela para de comer ali, entendeu? Então, a gente chama isso de Nick Translation, ele vai acontecendo até que o RNA suma e a ligase liga. Mas não é verdade que a DNA polimerase sabe comer só o RNA e parar. Ela come o RNA e come o DNA, só que quando ela sai, a ligase liga e ela não volta a comer mais, entendeu? Essa é a verdade, mas no livro ele come só o RNA, magicamente ela para. Como que ela sabe? Não sabe. Ela come um pouco do DNA, só que aí a ligase é específica para DNA, né? Ligase não liga RNA no DNA, então, entendeu? Então, aqui nesse slide eu falei que uma fita vai até São Paulo e a outra vai Oliveira, BH, Três Corações, Oliveira, Pouso Alegre, Três Corações, São Paulo, Pouso Alegre. O complexo está andando aqui, a sua obra toda, está pagando os tratores que vão fazer a fita que vai e a que vem. Eles já vão fazer a fita que vem. Mas eles param de volta um pouquinho, depois volta. Isso aqui não estava aberto assim quando começou, né? Estava aberto só um pedacinho. Então, vamos dizer que está nessa posição aqui, tá? Beleza. Aí os Okazaki já fizeram. Agora eu vou abrir essa parte aqui, tá? Abrir essa parte aqui. Esse cara vai direto. Como é que você faz o resto? Você vai, à medida que vai abrindo aqui, você já faz o casaco para cá. Abriu aqui, você faz o casaco para cá. Conforme você vai andando, você vai abrindo e fazendo o casaco na volta. Só que a síntese descontínua, ela é em pedaços pequenos. Se eu centrifugar, esses caras purificam ali. É uma molécula híbrida DNA e RNA. Enquanto eu não comer o RNA aqui e a ligase ligar, eu tenho fragmentos de Okazaki. Aqui eu tenho um pedacinho de RNA com DNA, um pedacinho de RNA com DNA, um pedacinho de RNA com DNA. Isso aqui são 3 moléculas que têm RNA-DNA, RNA-DNA, RNA-DNA. E eles centrifugam no gradiente de cloreto de césio, por densidade, numa banda satélite do DNA. Um asfalto vai até o final. O outro ele vai ter que ser feito na contramão. Então, você tem que iniciar com RNA e sintetizar DNA. Iniciar com RNA
quando o DNA chega no RNA que estava aqui, a DNA polimerase come o RNA e o ligase liga. Então, você vai ter que fazer os remendos, você vai ter que retirar os RNAs, mas porque a DNA polimerase não iniciaria aqui, né? Eu acho que eu vi o vídeo desse negócio da replicação e realmente o meu efeito agora ficava de buraquinho. Aí depois vinha uma outra proteína. O filme é um pouco difícil de falar, dependendo de quem fez a animação, né? Mas pelo menos ele representa direito, né? Então, assim, um cara vai até o final e outro cara vai fazendo assim, tá? Muito bom. E assim, só para terminar, como é que fica a ponta do cromossomo? Muita gente vai explicar para vocês que a fita que vai, ela consegue replicar até o final, tá? E vamos falar assim para vocês, a fita que vem, às vezes, você não consegue colocar o primer do Okazaki exatamente na ponta do cromossomo. Estão entendendo esse problema? Vai faltar um pedaço, você nunca vai faltar um pedaço no fim. E aí, uma das duas extremidades vai ficar menor nessa replicação, na outra vai ficar a outra. O que é isso? É o telômero diminuindo, tá? Muitos professores de vocês aprenderam assim na escola, que o telômero diminui porque a replicação é descontínua, você não consegue colocar um primer lá na ponte e voltar. Então, muitas vezes vocês vão ler isso. Mas não é verdade. O telômero é um DNA repetitivo. Se você conseguisse fazer exatamente da ponta para cá, tudo certinho, lindo, maravilhoso, aí acabou a replicação, tem uma proteína que fala assim, já acabaram? Beleza, vou degradar aqui 100 pares de base de uma das duas fitas, para ficar simples fita. Entendeu? De propósito, o telômero ele é encurtado despropositadamente por uma proteína, porque o telômero é assim, ele é repetitivo. Então, essa coisa aqui, que essa proteína, pós-replicação, fez questão de deixar simples fita, é importante para o telômero fazer uma tripla hélice aqui, tá? Esse cara que está sobrando, ele se enrola aqui e forma uma tripla hélice. A tripla hélice só é possível porque esse DNA é totalmente repetitivo. Esse cara pareia com esse, pareia com aquele, entendeu? Isso aqui é tudo DNA repetitivo e tem uma proteína que reconhece o DNA repetitivo e encapa isso aqui. Vai parecer um cotonete, não vai? Um cotonete? Isso é um telômero, é um cotonete, mas para ter o cotonete, o DNA fez a voltinha. Para ele fazer a voltinha, eu tive que encurtar o telômero numa das fitas. Não é porque deu um problema de replicação. Eu preciso para poder fazer isso. Agora, presta atenção. Se eu pegar a Dolly, né, a ovelha Dolly, que na clonagem o telômero era de uma célula mamária, já era curto, ela podia entrar em crise e morrer mais precocemente, né? Porque o telômero ia encurtar e ia começar a dar um monte de defeito que eu já vou explicar. E realmente, se o telômero encurtar, e encurtar tanto que eu gastar o DNA repetitivo, me conta, como que eu vou formar a tripla hélice aqui? Como que eu vou formar o cotonete se eu encurtei demais o DNA repetitivo, entendeu? É isso que é telômero curto. Encurtei demais um DNA repetitivo, não consigo fazer a tripla hélice, não consigo fazer o cotonete, tá? E outra coisa que muitos professores de vocês aprenderam na escola é que um telômero gruda no outro e dá pau na mitose. Não é isso, tá? A quebra... Assim, se você tiver um telômero que não tem cotonete, ele vai aparecer durante a mitose como uma dupla quebra. E a célula tem um mecanismo que ela fala assim, opa, eu estou ferrada, eu tenho uma dupla quebra aqui, eu vou criar um problema para o meu organismo. Ela, pá, apoptose, entendeu? Ela se mata antes de ligar um cromossomo no outro.
É a apoptose. Chama? Católico, várias. Com a Dolly, ela acabou morrendo de uma outra causa, acho que foi de artrite, mas ela teria morrido. Ela pode Mas você assistiu? Pode ter tido também. Agora, você assistiu a novela O Clone? No capítulo final, o Albieri, ele sai com o clone para o deserto, porque naquele momento achava-se que um clone teria encurtamento de telômeros e o Léo morreria precocemente, né? Por isso que ele sai para o deserto com o Albieri. Só que logo depois fizeram um clone de gado. E aí restaurou, a telomerase reapareceu e esticou o telômero, e aí o gado não teve encurtamento de telômero. Portanto, o Léo talvez esteja vivo e ainda vai aparecer numa nova novela voltando do deserto. O Bieri acho que não, mas o Léo poderia estar vivo. E aí, sobre clonagem, né, para terminar, teve um cara que publicou um paper sobre clonagem de primatas e ele fez um experimento com 16 macacos rezos. Claro que ele fez os experimentos com porto-riquenhas, né, americanos. Claro que ele fez os experimentos com humanos de clonagem. E aí ele publicou um paper dizendo que quando você tira o núcleo de um óvulo para colocar no outro, para fazer a clonagem, não vem uma proteína importante da cromatina junto com o material genético. E aí você não consegue clonar, né? Só Hã? só esse não, mas é uma proteína como se fosse um centrômero, mas é uma outra proteína lá estrutural que organiza as divisões e dá precisão na divisão. Acaba dando tudo errado. Publicou um paper ali, legal, dizendo que você não conseguia clonar primatas, você conseguia clonar outros mamíferos, mas não conseguia clonar primatas, né? E o paper dele era com 16 macacos rezos. Claro que ele fez experimento com humano, mas não podia publicar com humano, né? E aí, ele escreve no final, é como se alguém tivesse dito: porcos você clonará, ovelhas você clonará, mas primatas você não clonará. E aí deu um escarcéu na ciência, né? E o cara da Dolly simplesmente comentou: sabe por que você não consegue clonar humanos? Porque você não sabe. Nossa. Significando que ele clonou, né? Entendeu? Essa frase vem mesmo, teve essa briga aí mesmo, né? Então, vamos ver, daqui a pouco talvez a gente tenha um clone. Hã? Mas o Twitter ia ser muito bom, né? E aí teve gente que clonou um milionário e pagou para clonar o gato dele, né? E o gato é malhado por um efeito epigenético, né? O gato não parecia nem um pouco o gato dele, mas ele falou que a personalidade era igualzinha. Tinha um cara que tinha feito uma coisa, né? Bom, deixa eu falar para vocês como é que faz. Você pega uma moça, entendeu? E aí você faz uma fertilização in vitro, né? Quando o embrião começa a se dividir, você vai com uma pinça e corta ele no meio. Você faz uns gêmeos, né? Congela os 2 embriões, né? Coloca esse embrião, tem que ser um embrião feminino. Coloca esse embrião feminino para clonar, né? Beleza? Para clonar não, né? Para poder crescer, nascer. E aí, quando essa moça tiver 20 anos de idade, você pega o outro congelado e implanta nela e fala que você clonou ela, nela mesma, entendeu? Mas não, né? Na verdade, são gêmeos que você implantou, né? Mas parece, né? É um paper picareta bem legal. Se você não tem como você comprovar por mitocôndria, por nada, de que não é um clone. Parece um clone mesmo.
Só são gêmeos univitelinos, né, implantados 20 anos depois. Dá para fazer, né? Acho que eu falei tudo de replicação, menos que existe em nós uma região, né? O complexo se forma antes da fase S, e aí depois é como aquela história do Joaquim e do Manuel, né? Que o Joaquim, ele mandou um presente para o Manuel lá em Portugal, uma carta assim, olha que coisa legal, você pega esse palito, raspa na lateral da caixinha e faz fogo. Encontrei isso aqui no Brasil. E aí o Manuel escreve para o Joaquim, muito obrigado pela lembrança, pelo presente e tudo mais, mas não funcionou. E aí o Joaquim manda uma outra carta para o Manuel lá em Lisboa. Olha, mas que coisa, eu testei todos antes de enviar. Né? Então, esse complexo aqui, ele não é uma sequência, mas ele se forma em vários lugares do cromossomo e chega uma hora que existe uma fosforilação que faz a replicação começar e, incrivelmente, na hora que essas proteínas que fazem a replicação começar, elas são exportadas para o citoplasma, de tal maneira que elas não são capazes de produzir uma re-replicação, porque isso é muito importante. Experimenta replicar o seu cromossomo e pegar uma região e replicar ela várias vezes. Isso vai dar amplificação gênica, desbalanceamento regulatório, câncer. Tá? Então, a gente não pode re-replicar. E como é que a gente faz? O complexo pega fogo e a proteína que botou fogo sai do núcleo. Ela não gruda de novo no DNA. Só no outro ciclo celular, quando ela for desfosforilada. Que são aulas que eu adoro, mas eu não vou chegar a dar essa parte para vocês, porque a minha parte se encerrou. Estaremos aqui na terça-feira para ver os melhores momentos. E a parte de metabolismo, vai cair o metabolismo todo, né? Vocês têm ali, são 10 questões, eu contei aqui, tem mais ou menos 10 assuntos